Olá, bom dia, quinta-feira, dia 3 de outubro, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã. E nós começamos esta edição com as informações do trânsito. Tem informado a partir de agora com as ocorrências e a movimentação dos veículos nas principais vias da região é o Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanha o Noticidade Manhã. A gente está na Praça Lions, que liga a Avenida Dom Aguirre, a Avenida Afonso Vergueiro e ao centro de Sorocaba. Daqui a gente observa a movimentação na Avenida Dom Aguirre. Como a gente pode observar, a movimentação bem intensa para os motoristas que estão seguindo no sentido centro da cidade. A mesma situação para quem vai no sentido do bairro Jardim Santa Rosália, aqui em Sorocaba. Muitos carros, mas sem dificuldades no momento para o motorista aqui na região da Avenida Dom Aguirre. A mesma situação, de acordo com a Urbis, nas principais vias e avenidas na cidade de Sorocaba. Também nas rodovias, segundo as concessionárias que administram o sistema Castelo Raposo, na região de Sorocaba e Itapetininga, e no sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí, sem dificuldades, o tráfego é normal para o horário para esse começo de quinta-feira. Fernando. Ok, Renato, são 7h02. Nós vemos aí a movimentação na Dom Aguirre, no sentido da zona sul de Sorocaba. Renato, nós tivemos ocorrências de acidente durante... Tivemos sim, ontem. Fernando, ontem uma motociclista de 19 anos morreu num acidente na rodovia Quintino de Lima, que liga São Roque a Ibiúna. Na segundo a polícia rodoviária, o acidente foi no quilômetro 3 da rodovia, no sentido São Roque, e a motociclista perdeu o controle em uma curva, bateu de frente com um caminhão. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. E em Sorocaba, no quilômetro 98 da rodovia Raposo Tavares, um homem foi atropelado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. O motorista não parou para socorrer. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem tem mais de 40 anos e foi levado para o Hospital Regional consciente. E começou esta semana, um recado agora para os motoristas quitarem os seus impostos, começou essa semana o calendário de licenciamento de veículos. Os proprietários de veículos com final de placa 1 precisam quitar o imposto até o dia 30 de abril. O serviço pode ser feito pelo site detran.sp.gov.br ou diretamente nos postos do Departamento de Trânsito e do Poupa Tempo. A taxa pode ser paga em caixas eletrônicos ou nas agências bancárias credenciadas. No pagamento é preciso fornecer o número do Renavan, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Confira agora o cronograma de licenciamento para outros finais de placa. Pagamento do licenciamento no valor de R$ 68,48 para 2014 segue a ordem do número final das placas. Em maio devem efetuar o pagamento quem tem veículos com placa final 2. Final 3 em junho e automóveis com placa final 4 realizam o recolhimento da taxa até o fim do mês de julho. Até o último dia útil de agosto, o licenciamento deverá ser efetuado para veículos com final de placas 5 e 6. Final 7 em setembro e em outubro o pagamento é para os carros com placa final 8, placas final 9 e 0 em novembro. E por fim, no mês de dezembro, ainda é possível fazer o recolhimento para os automóveis com placa final 0. A polícia apreendeu uma grande quantidade de pasta base de cocaína em um caminhão na rodovia Castelo Branco, na região de Sorocaba. Depois de refinada, a droga renderia até 1,5 toneladas de cocaína, segundo o delegado. Os policiais identificaram o caminhão que vinha de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e o interceptaram na rodovia Castelo Branco. A pasta base estava escondida num fundo falso no baú do caminhão. O motorista Jared Felisberto de Carvalho Júnior foi preso. Nós tivemos informações, a questão de uns 40 dias atrás, que estava vindo o reforço de droga para a Copa do Mundo. Olha, furtos e roubos de carros subiram em todo o estado. E em Sorocaba, infelizmente, isso não é diferente. E o reflexo disso? Além do prejuízo material, medo da população, isso sem contar ainda o preço do seguro, que fica mais caro. Veja na reportagem de Renato Diniz. 5 anos de trabalho foram embora de uma hora para outra. Quando Ivo voltou para o local em que estacionou o carro, se deu conta de que foi vítima de furto. Foi a primeira vez, o meu primeiro carro zero.
que eu paguei 59 prestações, faltando uma somente. O detalhe é que o crime, cometido na semana passada, foi a poucos metros de uma delegacia no Jardim Santa Rosália. Agora, ele se vira como pode. Hoje, por exemplo, eu emprestei o carro da minha ex-esposa. Não é muito bom emprestar o carro, porque daí, se roubar esse carro, eu estou perdido. Em Sorocaba, o número de roubos de carros, quando é feita a abordagem com ameaça, aumentou de 109 para 161 casos nos 2 primeiros meses do ano, em comparação com 2013. Já a quantidade de furtos, quando a vítima não está presente, subiu de 434 para 483. O número de ocorrências do tipo aumentou em todo o estado de São Paulo. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram 8.900 roubos de veículo em fevereiro. 2.000 a mais do que no mesmo mês do ano passado. O número de furtos cresceu 21% na mesma comparação. A ação da criminalidade provocou o aumento no preço do seguro. Segundo o gerente desta corretora, o valor já varia conforme a área da cidade. Você tem bairros onde o número de ocorrências de furto e roubo, como a Zona Norte, por exemplo, acabam ocasionando um aumento mais significativo dos seguros dos veículos que circulam nesses bairros. Ele explica que o preço do seguro depende de vários fatores. É determinado pela vigência, ou seja, o tempo que se pretende que esse veículo tenha cobertura securitária, o valor desse bem e a exposição desse bem ao risco. Um dos locais com maior número de roubos e furtos é o bairro Vergueiro, região do Hospital Regional. Aqui são registradas entre 40 e 50 ocorrências por mês. A gente trouxe para cá o capitão Vanclay France, que vai mostrar erros e acertos que os motoristas cometem na hora de estacionar o carro. Em uma breve caminhada pelas ruas próximas, encontramos até carro com o vidro aberto. Essa fresta aqui já facilita o indivíduo que quer praticar o furto, ou seja, ele pode usar uma alavanca aqui, uma chave de fenda maior aqui que possa quebrar o sistema do vidro, ele consegue abrir facilmente, facilita a abertura do vidro do veículo. Os motoristas costumam deixar pertences em local visível. Seria interessante que essa pessoa não deixasse o objeto de valor dentro do veículo. Se não for possível, que coloque então no porta-mala do veículo, ou seja, que não seja visível, que não esteja à vista das pessoas. Para evitar a dor de cabeça de ser vítima de ladrões, é recomendável usar dispositivos que dificultem a ação de bandidos. Como nós vimos nesse veículo aqui, a trava de segurança é uma trava interessante, que vai, logicamente, deixar claro para o indivíduo que vai praticar o delito, vai desmotivá-lo à prática do delito, tendo em vista que ele vai ter que abrir aquela trava. Mas é bom lembrar que o motorista só precisa se defender porque existe quem infringe a lei. Uma lei branda, na opinião do capitão. Ele conta que a reincidência é comum. O que nós estamos percebendo é a sensação de impunidade. Ou seja, os indivíduos que estão praticando esse tipo de delito estão percebendo que não vão sofrer uma penalidade mais severa. Então nós estamos percebendo que alguns estão cometendo esses delitos e, logicamente, são soltos logo em seguida e acabam promovendo de novo, ou seja, retornam ao seu reduto, retornam a praticar esses mesmos crimes. Olha, se você tiver informações sobre veículos furtados ou roubados, assim como o carro do senhor Ivo, entre em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia da Polícia Civil 181. Só para conhecimento, o veículo do seu Ivo é este aí, que aparece na imagem, e a placa é EFX 4600. A placa é de São Roque. E a motorista de transporte escolar que atropelou e matou uma menina de 7 anos em Ibiúna irá responder pelo crime em liberdade. O acidente aconteceu no dia 27 de fevereiro. Ao descer da van, a criança ficou presa na porta do veículo. A condutora não viu e passou com o carro em cima da menina. No primeiro depoimento, a suspeita disse que uma moto teria atropelado a criança, mas testemunhas desmentiram a mulher. Um grupo rendeu 3 funcionários de uma empresa de Tatuí que fizeram arrastão. Segundo a Polícia Civil, o bando levou computadores, celulares, materiais de escritório, pás e maquinário. Até agora, ninguém foi preso.
E foi presa nesta quarta-feira a quadrilha que roubou o Fórum de Itapetininga em dezembro do ano passado. Segundo a DIG, as investigações levaram à prisão de 5 pessoas. Outras 2 foram ouvidas e liberadas. Além do Fórum, outras 5 casas foram furtadas na cidade. Nesta quarta-feira, nossa equipe acompanhou a audiência que envolve um pet shop que funcionava em um hipermercado de Sorocaba. A denúncia era de que animais eram maltratados. A audiência, que teve duração de apenas meia hora, definiu o futuro dos animais abandonados sem comida em meio à sujeira em um pet shop no início de janeiro. O dono foi condenado a pagar cestas básicas, realizar trabalhos voluntários e passar legalmente a ONG Adote Sorocaba os bichos do pet shop. Dos 47 animais resgatados, 16 já morreram. Dos 31 restantes, a ONG ainda pode perder 4 cachorros e 2 calopsitas, porque esses bichos não seriam do proprietário, mas sim consignados de outras pessoas que deixavam os animais no pet shop para serem vendidos. Nós sofrendo o risco de recebermos ações cíveis ainda, como um dos proprietários já entrou com mandado de busca e apreensão. Então a situação continua indefinida e a impunidade é o que restou. Mesmo com o fim do processo criminal, a advogada da ONG ainda quer que o dono do estabelecimento pague os custos que a entidade teve no cuidado dos animais doentes. Agora tudo continua na esfera civil, onde vai ter reparação de todos os danos que nós sofremos, dos danos financeiros, em razão do cuidado de todos esses animais que ficaram sob nossa responsabilidade. Olha, e ainda no Fórum de Sorocaba, durante a quarta-feira, foi realizada a primeira audiência de instrução do caso do corpo do jovem de 16 anos que foi encontrado enterrado no quintal de uma casa no bairro Vitória Régia, em novembro do ano passado, em Sorocaba. Nesta primeira audiência foram ouvidos o réu e 4 testemunhas. O suspeito seria um traficante que morava no mesmo bairro da vítima. De acordo com a família, ficou definido na audiência que o homem vai a júri popular. Lucas Mateus de Camargo foi morto asfixiado e o corpo jogado dentro de uma sacola. O crime estaria relacionado com o tráfico de drogas. Lucas ficou desaparecido durante 2 meses. A equipe do jornalismo da TV Sorocaba SBT acompanhou o caso, mostrando o desespero da família que buscava informações sobre o adolescente. Olha só, uma criança de aproximadamente 2 anos morreu afogada no bairro Jorge Oetter, em Peró, nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, o pai realizava reparos na casa e a mãe se descuidou do bebê, que caiu na piscina. A criança chegou a ser levada ao pronto-socorro do bairro, mas infelizmente não resistiu.